Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar o nome do Senhor, glorificar o seu santo nome. Eu peço que você abra no texto que será pregado essa noite, 1 João, capítulo 2, no versículo 15. Eu vou ler outra vez e aí vou orar pelas crianças que terão culto infantil, certo? 1 João capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome porque estamos aqui para aprender da Tua palavra, te render louvores. Abençoe também as crianças que ouvirão da Tua palavra, Senhor. Que elas possam ser edificadas e aquelas que não creem no Teu nome possam vir a crer, se o Senhor colocar fé no coração delas. Assim que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. As crianças podem sair. Irmãos, o apóstolo João, ele foi, segundo a tradição, o apóstolo que não morreu martirizado. Mas antes disso foi jogado em um grande caldeirão de óleo fervente. Porém, milagrosamente não morreu. Pelo que diz a tradição, foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu também o Apocalipse. E depois parece que foi liberto e foi então para Éfeso. E essa primeira carta que nós lemos um trecho dela, ela foi escrita por volta da metade do ano 80, mais ou menos. E o apóstolo João lida nessa carta com alguns falsos mestres, com alguns falsos ensinamentos que estavam sendo pregados nessa igreja ou nas igrejas. Não sabemos se é uma carta destinada a uma igreja específica ou se é uma carta destinada a várias igrejas que estavam ali. Mas o fato é que o apóstolo João lida com esses falsos ensinamentos. Os falsos mestres, eles acreditavam, por exemplo, que Jesus ele não tinha uma forma corpórea. Era o que estava sendo pregado. Por isso que o apóstolo João começa dizendo o quê? Aquele que vimos, que as nossas mãos apalparam. Por que ele começa assim a primeira carta? Para dizer que essa heresia deve ser condenada. O Senhor Jesus, ele veio de fato em carne. Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. É isso que o apóstolo João diz. E esses falsos mestres, eles estavam entrando na igreja e os seus ensinamentos estavam influenciando muitos irmãos. E o apóstolo João, para combater isso, ele escreve então a primeira carta. É um dos motivos pelo qual ele escreve a primeira carta. O que é interessante notar é que esses falsos mestres, eles tinham uma vida dupla. Eles diziam ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus, mas eles viviam um estilo de vida mundano. O problema é que não era um estilo de vida mundano escondido. Não era algo oculto, era algo público, que eles mesmos faziam, falavam, mas a teologia errada deles fazia com que eles tanto praticassem o mundanismo em suas vidas, como dizer que estavam em comunhão com o Pai.
E nesse texto que nós lemos, do versículo 15 ao versículo 17, nós vemos uma dura repreensão do apóstolo João. Porque parece que esse estilo de vida estava tomando força dentro da igreja. Os crentes vivendo com vidas mundanas e dizendo, não, isso não atrapalha a minha comunhão com Deus. Isso não atrapalha a minha comunhão com o Pai. Mas o apóstolo João, então, ele vai nos dar uma clara ordenança, ele, inspirado pelo Espírito Santo, no versículo 15, ele já começa com uma clara ordenança dizendo, não ameis o mundo. Veja que o estilo de vida daqueles falsos mestres estavam influenciando irmãos dentro da igreja, é porque esses falsos mestres, eles amavam o mundo. E nós temos exemplos disso no nosso meio cristão. Nós vemos falsos mestres em púlpitos que pregam, abrem a Bíblia, que dizem pregar o Evangelho, mas vivem com vidas mundanas. Não é só falso mestre. Pessoas que se dizem crentes também têm esse estilo de vida, muitas vezes dentro da igreja. Dizem professar a fé em Cristo, mas vivem como se nunca tivessem conhecido a Cristo. O resultado desse falso ensino gerou nessa igreja, que João escreve essa carta, gerou a falta de amor fraternal. Por isso nós vemos uma carta dizendo, amem uns aos outros. Gerou nessa igreja perda de certeza da salvação. Gerou também uma vida tendenciosa para o mundanismo. E eu quero destacar então, aqui irmãos, uma verdade central nesse texto. Uma verdade que deve estar na nossa mente e no nosso coração. A verdade é a seguinte: o estilo de vida mundano impede a verdadeira comunhão com Deus. Vou repetir. O estilo de vida mundano impede a verdadeira comunhão com Deus. A sua comunhão com Deus, ela pode ser medida entre muitos fatores, mas um dos fatores que a sua comunhão com Deus pode ser medida é como está a sua vida. Se a sua vida, o seu coração tem aberto espaço para que o mundo entre, então a sua comunhão com Deus estará fragilizada. Não existe vida mundana de um lado e comunhão com Deus do outro andando juntos. Não existe. Pelo contrário, João, ele nos alerta, não ameis o mundo. Mas devemos nos perguntar, o que seria o mundo aqui? Porque essa palavrinha aparece diversas vezes no Evangelho de João, na primeira, na segunda carta de João. O que seria mundo? O que João quer dizer quando ele diz, não ameis o mundo? Se você faz o devocional no Evangelho de João, você vai ver lá no capítulo 1, o apóstolo dizendo que ele, se referindo a João Batista, ele não era a luz, mas veio para testificar a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Claro que mundo, naquele capítulo, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 8, ele não está se referindo a pessoas, ao sistema, ele está se referindo ao cosmo, ao mundo físico, à criação de Deus. Jesus, a luz vinda a este mundo, a sua criação, Ele é que ilumina a todo homem. Nesse texto de 1 João,
não é o mundo físico, a criação de Deus. Não é. Se você continuar lendo o Evangelho, você vai chegar em João 3,16. Famoso versículo, não é? Porque Deus amou o mundo. O mundo ali não é a sua criação, o mundo físico. O mundo ali se refere à humanidade. Deus amou a humanidade, Deus amou pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. O mundo, naquele texto, se refere à humanidade. Mas nesse texto, não se refere à humanidade. Não se refere à criação de Deus, não se refere à humanidade. Mundo aqui em João, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, se refere a um sistema de pensamento contrário a Deus. É um sistema de pensamento contrário àquilo que Deus estabeleceu em sua palavra e nos revelou, e esse sistema, ele é governado, ele está sob a direção de Satanás. Tanto que as Escrituras nos dizem que o diabo é o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno. Esse sistema contrário ante Deus, esse sistema que corrompe tudo aquilo que Deus criou, esse sistema de pensamento, é a ele que João se refere. Não ameis o mundo. E que tipo de pensamentos nós temos no mundo? O que esse sistema prega? Nós conhecemos no mundo várias filosofias, como o feminismo, como o machismo, como o ateísmo, como o gnosticismo, como o relativismo. Todos esses pensamentos, todas essas linhas filosóficas, tudo isso faz parte desse sistema anti-Deus. E o apóstolo João nos alerta, então, não ameis o mundo. Lembra qual é a verdade central? Um estilo de vida mundano impede a verdadeira comunhão com Deus. E no versículo 15, nós temos o primeiro motivo pelo qual nós não devemos adotar esse estilo de vida mundano. E o primeiro motivo é porque esse mundo, ele impede o amor do Pai. É o final do versículo. Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos de um lado o amor ao mundo, e nós temos do lado o amor ao Pai, o amor a Deus. Lembra que João, ele está escrevendo isso aqui para crentes. Aqueles irmãos parece que abriram brechas no seu coração para que esse sistema mundano entrasse, para que essas filosofias mundanas entrassem em suas vidas. Irmãos, nós devemos ter o mesmo cuidado para não abrir brechas em nosso coração para o amor ao mundo. O que esse sistema diz? O que esse sistema contrário a Deus, governado, estando sob a direção, sendo o diabo seu príncipe, o que esse sistema ele diz sobre a igreja?
nós abrimos brechas. A palavra de Deus diz: não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Trabalhe bem. Honesto nos negócios. É isso que o mundo faz, é isso que o mundo pensa sobre trabalho. O que o mundo pensa sobre família? Casamento? Que grande atraso para a sociedade. Ser fiel no casamento, que grande atraso. Os filhos serem obedientes aos pais? Claro que não. Educação positiva, não é que dizem por aí? Não pode dizer não para o menino. É isso que o mundo pensa sobre a igreja, sobre o trabalho, sobre a família. E se nós não tivermos a nossa mente, o nosso coração alinhados com a palavra de Deus, nós abrimos brecha facilmente em nosso coração para o amor ao mundo. Para amar esse sistema que é contrário a Deus, que despreza o nosso Cristo. Que o nosso coração, irmãos, jamais encontre brechas para o amor ao mundo. Porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso significa que você não ama a Deus. Isso significa que o amor do Pai não está em você. Veja o que diz o capítulo 3, no versículo 1, diz assim, ó, capítulo 3 da 1 João, no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Quando o apóstolo João diz no versículo 15, o amor do Pai não está nele, ele está dizendo o quê? Você não é crente. Você não é crente. Você não ama a Deus. Você ama o mundo. Porque quando o amor do Pai está em alguém, essa pessoa é filho de Deus. E se o amor do Pai não está em você, se o que você ama de verdade é o mundo, então você não conheceu verdadeiramente a Cristo como Senhor e como Salvador. Você apenas vive uma vida de fingimentos. Você não vive um cristianismo autêntico. Você pode até estar na igreja e achar que legal, não é? Sair com os irmãos, é legal, é verdade, é bom. Mas se o seu coração ainda está voltado para esse mundo, para o amor a esse mundo, o amor do Pai não está em você. Mas nós temos um alerta em Tiago, no capítulo 4. O irmão Josian está pregando em Tiago, não é? Tiago, capítulo 4. Vamos abrir rapidamente? Minha Bíblia é nova, as folhinhas estão bem grudadinhas, aí às vezes eu fico perdido. Tiago capítulo 4, achei. Verso 4, é um versículo conhecido também dos irmãos,
Tiago diz assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não existe amizade com o mundo. Não existe amizade com os pensamentos, as filosofias da sua turminha da faculdade, do colégio, do trabalho. Não existe amizade com isso. Não existe amizade com esse sistema, porque qualquer um que se fizer amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas nós temos um segundo alerta, uma segunda razão pela qual nós não devemos amar o mundo. Nós não devemos adotar esse estilo de vida mundano. O primeiro é porque o amor do Pai não está em você se você amar o mundo, se você tem um estilo de vida mundano. A segunda razão pela qual nós não devemos adotar esse estilo de vida é porque esse estilo de vida mundano não procede do Pai. Está no versículo 16. Diz o seguinte, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O apóstolo João agora, ele vai descrever o que tem no mundo, ele vai resumir o que tem no mundo, o que tem nesse sistema contrário a Deus. E ele vai dar, então, três definições. Por exemplo, ele diz que no mundo, o que há no mundo é a concupiscência da carne. O que seria a concupiscência da carne? Seria tudo aquilo que desvirtua o corpo e a mente. Seria desejos ilícitos da humanidade sem Deus. Nós temos uma lista em Gálatas capítulo 5, se você abrir comigo, Gálatas capítulo 5, você vai ver uma lista de concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. 5,19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfílias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós temos aqui uma lista daquilo que desvirtua tanto o corpo quanto a mente. É uma desvirtuação até mesmo do que Deus fez, do que é bom. Por exemplo, nós temos aqui adoração. Se nós adoramos a Deus, Deus único e verdadeiro, isso é algo bom. Mas o que o nosso coração pecaminoso faz? Nós transformamos adoração em idolatria. Nós adoramos coisas, imagens, pessoas, cargos, status. Deus fez a fala. A fala é algo bom, é de Deus. Só os anjos, os seres humanos e Deus falam. E nós pegamos o que Deus fez de bom, a fala, e nós fazemos o quê? Na lista, nós temos iras,
nós temos fofocas. É algo bom que eu pego e eu desvirtuo. Isso é a concupiscência da carne. Nós temos as imoralidades, as prostituições, a impureza, a lascívia. Nós desvirtuamos o nosso corpo com essas coisas. O que há no mundo é exatamente isso, a concupiscência da carne. Mas João diz também que o que há no mundo é a concupiscência dos olhos. E o que seria a concupiscência dos olhos? É você viver de aparência, você não pensar no real valor daquilo que você está vendo e cobiçar. Nós temos o famoso exemplo de Eva, não é? Ela viu que o fruto era agradável aos seus olhos. Existe uma ordenança clara de Deus, mas quando Eva viu o fruto, era agradável aos seus olhos. Nós temos o exemplo de Davi, que ao ver Batseba tomando banho, ele cobiça. Nós temos o exemplo de Acã. O exemplo de Acã, eu quero que você abra em Josué, no capítulo 7. O povo perde a guerra para Ai. Josué ora ao Senhor. E Deus diz que há pecado no meio do povo e que Ele vai revelar, então, o pecado que há no meio do povo. Josué 7, versículo 19. Acã foi descoberto. Acã foi pego. O versículo 19 diz assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. Declare-me agora o que fizestes, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E o versículo 21 diz: Quando vi. Opa! Lembra? A concupiscência dos olhos. A ordem era: destrua tudo que há em Jericó. Não é para sobrar nada. Não fiquem com seus despojos. Mas Acã, quando viu entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, uma barra de ouro, do peso de 50 siclos, ele cobiçou. Ele diz: cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. A concupiscência dos olhos levou Acã a pecar contra Deus. E não só teve consequências para Acã, mas para todo Israel. Tanto que Josué disse: agora, Senhor, quando os povos souberem disso, que Israel virou as costas para o inimigo, vão apagar o nosso nome da face da terra, que fará o Senhor ao seu grande nome. O pecado de Acã, a concupiscência dos olhos, trouxe para Israel desgraça. O povo pecou, Acã pecou, o povo foi punido, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não provém, não procede do Pai, mas procede do mundo, desse sistema que abomina a Deus. Mas João também diz que o que há no mundo é a soberba da vida, não é? O que ele diz? A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida é alguém que confia
naquilo que ele tem. Ele confia, ele tem uma vaidade arrogante naquilo que ele possui. Isso é a soberba da vida. É a confiança no seu poder, no seu dinheiro, naquilo que você possui. E nós temos um claro exemplo disso nas Escrituras, que é Nabucodonosor. E eu peço para que você abra em Daniel, no capítulo 4. Nós vemos um exemplo de soberba da vida na figura de Nabucodonosor. Daniel, no capítulo 4. No versículo 30. Não, versículo 29, melhor. Daniel 4, 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei Nabucodonosor, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Veja um exemplo de soberba da vida na figura de Nabucodonosor. Ele, passeando pelo seu palácio, viu a sua grande cidade, a Babilônia. Veja que cidade magnífica eu construí, com meu poder, para a glória da minha majestade. É alguém que se confia naquilo que possui. Nós conhecemos o restante da história. Nabucodonosor foi transformado em um animal, em uma fera selvagem, para mostrar que Deus, ele humilha os soberbos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, nós devemos ter cuidado com esses pecados. A concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Tudo isso macula a nossa santidade. Fere a nossa santidade. Tudo isso corrompe a nossa comunhão com Deus. Os desejos pecaminosos, quando nós cobiçamos e pecamos, nossa comunhão com Deus está corrompida. João escreve isso para a igreja, porque tinha irmãos tendo o mesmo estilo de vida dos falsos profetas, acreditando ter uma vida mundana, mas mesmo assim tendo comunhão com Deus, e isso é mentira. Mas nós temos então um terceiro motivo no versículo 17, pelo qual nós não devemos amar o mundo, nem ter um estilo de vida mundano. E o terceiro motivo é que o mundo, esse sistema, ele acaba. Ele passa. Não é o que diz o versículo? Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. O prazer do pecado, ele acaba. O prazer do pecado, da concupiscência da carne, acaba. O prazer do pecado, da concupiscência dos olhos, também acaba. A soberba da vida, o que você possui, aquilo que você se apega, se agarra aqui nesse mundo, também acaba. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, amar a Deus vale a pena.
amar a Deus, rejeitar esse mundo perverso, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, porque esse mundo perverso passa. O prazer do pecado passa. E mais, será condenado. O mundo será condenado. Esse sistema será condenado. Aqueles que vivem de acordo com esse sistema receberão condenação. Mas aqueles que amam a Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que obedecem a Deus, esses permanecem eternamente. Aqui está a nossa esperança. Não é o que o mundo diz, a igreja não é um atraso. Pelo contrário, a igreja é do futuro. Esse mundo vai acabar. Esse sistema vai acabar. Nós não somos retrógrados. Não. Nós viveremos eternamente. Essa criação, que um dia o nosso Senhor voltará para reinar, essa criação sairá desse sistema mundano, desse sistema perverso. Aqueles que fazem a vontade de Deus, que obedecem ao Senhor, esses receberão a vida eterna. Não vale a pena seguir o mundo. Lembre-se, não vale a pena desprezar a igreja. Não vale a pena desprezar a família. Não vale a pena desprezar o seu trabalho. Não vale a pena desprezar aquilo que Deus diz que é bom. Aquilo que Deus ordena. Não vale a pena, porque o mundo passa. E nós temos um claro exemplo disso. Eu termino pedindo para que os irmãos abram na última referência, em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. Versículo 1. O apóstolo João diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E nós estamos no final da história. Depois do milênio, novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passou. O sistema mundano ante Deus passou. E ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vi também grande voz ainda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui está a promessa que nos apegamos. Por que não amamos o mundo? Porque nós sabemos qual é o fim do mundo. Qual é o seu destino final? Nós sabemos da sua condenação, mas nós sabemos também da vida eterna que receberemos se verdadeiramente amarmos o Senhor. Com isso, eu quero dizer para
os irmãos, não permitam, não deixem que o seu amor por Deus esfrie. Mantenha aceso a chama do seu amor por Deus. Acenda essa chama todos os dias para que ela não apague e para que o mundo não encontre espaço em seu coração. Porque aquele que verdadeiramente ama o Senhor, esse permanece eternamente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou desse mundo perverso. Que o nosso coração, Senhor, não encontre espaço para o amor ao mundo, mas para o amor a Ti. Que o nosso amor por Ti, Senhor, não esfrie. Que a chama do nosso amor não se apague. E dê lugar ao amor a esse mundo perverso e cruel. Que o Senhor nos renove a cada dia, pela renovação da mente. Que a cada dia possamos rejeitar esse mundo e Te amar mais e mais. É isso que pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.